mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. O 14 último, porque Deus há de trazer toda obra a juízo, com a coisa secreta, seja ela por bom ou seja ela por mal. Amém? Se assente dando glória a Deus. Queridos, antes de eu estar entrando na introdutória do texto, eu queria dizer que a missão que foi dada a mim aqui nesta noite não foi nada fácil. Porque primeiramente, quando o tema foi proposto para mim aqui nesta noite, o tema se encontra no livro de Eclesiastes. E para quem não sabe, o livro de Eclesiastes é um livro significativo, onde é um livro de explicação de enredo de um homem chamado Salomão. Salomão é a escrita do livro de Provérbios, Eclesiastes e o livro de Cantares de Salomão. Ele fez a escrita desses 3 livros na intuição de ser uma escrita de explicação, ou seja, trazemos para os dias atuais, é um livro de caminho para nossas vidas. Para quem não sabe, o livro de Provérbios e o livro de Salmos, ele nos dá a direção, minha gente, daquilo que nós podemos caminhar. Então, você já percebe que não foi nada fácil eu trazer esta mensagem aqui. Porque também, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, são livros que não há contexto histórico. E quando o pregador, a gente pega um texto como esse, sem contexto histórico, fica muito difícil de estudar, fica muito difícil de pregar. Mas eu quis falar isso no começo da minha pregação, para te dizer que o mesmo Deus de misericórdia que está aqui nessa noite em mim, na tua vida, é o mesmo Deus que desceu lá na ponta do meu quarto e me trouxe uma palavra de revelação para aqui nessa noite. Será que tem alguém para dar glória a Deus aqui? Amém? O texto a qual fui me arremetido está localizado no livro de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro acerca sobre Salomão. Salomão, para quem não conhece, é um carinha que sempre foi estudioso. Salomão, com todo o seu conhecimento, sabedoria, ele deu muito discernimento para as pessoas aqui na terra, principalmente quando mais ele foi usado por Deus. Porém, quando Salomão, a escrita desse livro, Salomão ele não podia deixar de relatar que o livro de Eclesiastes ele não poderia ser corretamente, minha gente, interpretado sem a leitura desses 2 finais de versículo. Guilherme, porque os finais desses 2 versículos vai dar de entendimento todo o capítulo de número 12. Por quê? Porque quando venhamos ao capítulo de número 12, ele vai dar enredo não só ao capítulo de número 12, mas ao capítulo número 1, o capítulo de número 3 e o capítulo de número 5. Por que isso? Porque há uma palavra secreta aqui no livro de Eclesiastes. Qual é, Guilherme? Tenha Deus, guarda os seus mandamentos. E para completar aqui a frase, eis que teus dias será glorificado. Porque quem tem a Deus, Deus não só entra com a justiça. Quem tem a Deus não é um homem que pode parar. Quem tem a Deus e guarda os seus mandamentos, não é um processo que pode parar na tua vida, não é uma causa que pare na tua vida. Por quê? Quem tem a Deus está debaixo da obediência, e quem está debaixo da obediência não é processo que pare, não é a fornalha que pare, que não é cativeiro que pare. E eu não sei quem tem glória aqui para soltar aqui nesta noite, mas Deus me arrancou lá da minha humilde casa hoje para te dizer que tem muita gente que entrou por essas portas falando: é mais um culto, é a última vez que eu entro nessa casa, é a última vez que eu sinto a presença de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa: quem é que está debaixo da obediência de Deus? Quem é que está debaixo do temor de Deus? Não é cativeiro que para, não é processo que para, não é a fornalha que te pare, porque Deus está contigo. Glória! Primeira lição que o escritor Salomão diz aqui, que a escrita deste livro foi de entendimento. Minha gente, escuta isso aqui, vou repetir.
foi de entendimento que um dos maiores propósitos da nossa vida é conhecer Deus em sua essência. Eu vou repetir isso aqui para tu levar isso para casa. O verdadeiro propósito da nossa vida, seja ele do nosso chamado, ministério, é conhecer o nosso Deus em essência. Vou te falar o porquê. Porque o Deus que é o Deus não é igual ao homem. O Deus que é o Deus que eu conheço, a matemática dele é diferente. Tem que morrer para viver. A matemática de Deus é diferente. Tem que perder para ganhar. A matemática de Deus é diferente. Tem conhecimento da Bíblia para estar no caminho de Deus. E deixa eu falar uma coisa: nos isenta para estar com Cristo. Porque verdadeiramente Deus de essência é o Deus que te coloca no processo, mas Ele te leva ao propósito. O Deus de essência, Ele te coloca primeiro no deserto, para depois te levar à terra prometida. O Deus de essência, primeiro Ele te coloca na fornalha, para depois te trazer o milagre. O Deus de essência te coloca cativo na Babilônia, para depois te levar à libertação. Por quê? Deus não é um homem para que fiel que minta, nem para um homem que pereça. Se é Deus mesmo que te colocou a promessa na tua vida, Ele vai fazer, porque é Deus. Mas se for um homem que te colocou, Ele não pode prometer, Ele não pode fazer. Mas se é Deus mesmo que falou no jovem, vai nessa fé, continue nessa caminhada, que é Deus contigo, que é Deus que trabalha, que é Deus que move a montanha. Em Salmos 19, no seu versículo 9, vai dizer: por onde que eu andeis, acima das nuvens ou nas profundezas do abismo, ó Senhor, Tu estarás comigo. Independente se eu estou no processo, independente se eu estou no problema financeiro, independente se eu estou numa causa da justiça, se é Deus mesmo que é na tua vida, meu filho, continua caminhando. Está doendo, mas continua doendo. Está sofrendo, mas continua sofrendo. Deus é contigo na tua casa, Deus é contigo na tua vida. Meu Deus do céu, eu não sei quem tem mão para liberar aqui, mas eu vou liberar uma profecia aqui para você nessa noite. Se é Deus mesmo que está contigo, Ele entra na tua casa, entra na tua vida, entra no teu júbilo, entra na causa da justiça. Esse é o Deus dos deuses. Salomão também, ele vai me dar uma segunda lição. Salomão demonstra a mim que devemos sim desfrutar a vida aí fora, porém nunca devemos sair debaixo da obediência de Deus. Vou repetir isso aqui. Sim, devemos desfrutar isso que está terreno. Sim, que isso, pregador? Verdade, verdade. Devemos desfrutar o mundo aí fora, devemos desfrutar daquilo que é terreno, mas nunca isso vai nos isentar de estar debaixo da misericórdia de Deus. Porque quem é que está debaixo da misericórdia está debaixo da obediência de Deus. E por que isso, pregador, te prova? A primeira coisa que quando Salomão vai fazer a escrita desse texto é de estar debaixo da obediência. Salomão não tinha escrito o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios, se não tivesse debaixo da obediência de Deus. E já que é grupo jovem, eu vou falar uma coisa aqui, pode doer um pouco, mas eu tenho que falar isso. Tem muita gente aqui na terra que não está cumprindo aquilo que Deus chamou para a tua vida. Por quê? Porque não está debaixo da obediência de Deus na terra. E deixa eu te falar uma coisa: pecado que é pecado só te leva à morte se tu continuar no pecado. Mas somos carne, somos errantes, somos falhos. Pegou? Se ergue novamente. Pegou? Entra no teu quarto, fecha a porta do quarto e ora ao nome do Senhor, que Ele dos céus vai te escutar, te tratar lá de cima e vai dizer: filho meu, tu errou sim, tu falhou sim, mas toma aqui minha infinita misericórdia. Continua pregando se é pregador, continua cantando se é levita, continua tocando se é musiquista, mas não para nessa caminhada, meu filho, não para nessa caminhada, minha filha. Se Deus é Deus mesmo, grande misericórdia, Ele não vai te deixar na mão, Ele não vai te deixar em vão. Esse é o Deus que nós conhecemos, né? Eu sei que está doendo um pouco, mas tem que pregar isso aqui.
Porque tem muito pregador aí, me desculpe dizer isso, mas está correndo atrás de fama, está correndo atrás de sucesso. E quando tem um Deus aqui, ó, batendo as portas para voltar e buscar a igreja. E tem muita gente que está morto dentro da igreja. É o famoso morto-vivo dentro da igreja. Eu sei que vai doer um pouco, mas eu preciso pregar isso. Deus, Ele está te chamando para fora novamente. Deus, Ele está te chamando para poder parar de ficar inabitável nesse processo, parar de ficar estável nessa inércia, meu filho. Se tu tem um chamado para cantar, cante mesmo, independente do olhares, da caluniação, da fofoca que te dizem, continua progredindo, porque se foi Deus mesmo que te chamou, Ele vai garantir. E o texto, o tema, na verdade, que me foi proposto, a pergunta é: por que fomos criados? Aqui eu quero começar a pregar com você nessa noite. O porquê fomos criados é uma resposta bem simples, não parece? Mas é uma resposta bem simples. Pregador, qual é a resposta, irmão? A resposta é: fomos criados para um grande propósito na terra. Eu vou repetir isso aqui para tu levar isso para casa. Fomos criados por um grande propósito na terra. Acerca desse tema que foi me dado, eu não poderia te voltar lá em Gênesis, no capítulo número 3, acerca da criação de um homem chamado Adão. Adão foi o primeiro homem aqui na terra, o primeiro homem a habitar na face da terra. Adão, ele tinha suas características, e uma das suas características principais é que ele foi o primeiro homem criado na face da terra, ou seja, o primeiro grande propósito da terra. E o que me leva a isso é que o termo logístico Adão, nós sabemos que se refere à primeira pessoa criada. Sim, pregador. A primeira ocorrência que foi se encontrada no nome de Adão vai se localizar lá no capítulo número 1, do versículo 26 e 27 de Gênesis. Só que os primeiros capítulos acerca da vida de Adão, ele vai relatar ao nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que nós somos a imagem e semelhança de Deus vivo. E qual é a importância disso aqui, pregador? A importância disso aqui é que a primeira pessoa, e nós todos que somos a geração remanescente, somos a imagem e semelhança de Deus aqui na terra. E qual é a importância disso aqui? A importância disso aqui é que Deus, que somos a imagem e semelhança de Deus, não podemos ter os atributos que Deus tem. Porém, eu vou te lembrar aqui as características importantes de Deus. Deus é o Deus da onipotência, está debaixo de tudo das suas mãos. O Deus é onisciente, sabe de tudo e todas as coisas na nossa vida. Deus também é onipotente, não é causa que pode te parar, não é causa de justiça que te pare, não é processo que te pare, porque se somos a imagem e a semelhança de Deus, não é Ele que pode parar, porque nós servimos a um Deus que é Deus onipotente, Deus onipresente, Deus onipotente. Qual é esse problema que está passando, que não pode te fazer caminhar? Que problema é esse na tua família, no teu relacionamento, na sua casa, que está te fazendo parar, de não estar te fazendo ir, de não estar fazendo o dever de todo cristão na nossa vida? Fomos criados por um grande propósito, para não parar em meio à dificuldade, para não parar em meio aos processos da vida, mas sim continuar sofrendo, porque Jesus sofreu, e quem sou eu para não sofrer aqui na terra? Se até um homem poderoso que está lá em cima agora, sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, sofreu na cruz do Calvário por mim, para a tua vida, sofreu chicotada, espada, uma lança cortada ao meio da sua coluna, uma coroa de espinho. Quem é você para não sofrer aqui na terra? Quem é você para não passar por uma fofoca? Quem é você para não passar por uma caluniação? Mas Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário para te lembrar de uma coisa: se eu mesmo conseguir, jovem, não pare a tua caminhada, não pare o teu evangelho, não pare o teu chamado, não pare o teu ministério, que se foi Deus mesmo que chamou, Ele é homem para garantir.
jardim do Éden estabelecido. A primeira coisa que Deus fez, criou as árvores e disse: Adão, está vendo aquela árvore da vida? Não poderás comer um fruto daquela, porque serás pecado no mundo. A primeira coisa que Adão fez junto com Eva foi pegar aquele fruto da vida e comer. E eu não estabeleço de quem foi a culpa, se foi de Eva ou se foi de Adão. Os dois erraram na face da terra. E sabe o que eu acho mais lindo disso aqui? O salmista vai relatar no Salmo 51 que a sua infinita misericórdia foi para sempre na nossa vida. Eu acho lindo isso aqui, porque Adão e Eva pegou, mas Deus poderia estabelecer um plano. Olha só, já que Adão e Eva errou, eu quero um mundo perfeito. Tira Adão e Eva da terra novamente. Era simples. O Deus de onipotência, onisciência e o Deus de onipresença, ele tinha poder para levar Adão e Eva a 7 palmos da terra e criar mais 2 Adão e Eva. Não era difícil, mas que pudéssemos entender nessa noite que não é por conta do pecado, mas sim porque a infinita misericórdia de Deus está na nossa vida. Adão e Eva pegou, terá justiça, terás consequência, mas a geração remanescente não vai parar na face da terra. Tu acha que tu está aqui nessa noite por um acaso? Não foi acaso que Deus te chamou aqui nessa noite, meu filho. Não foi acaso que Deus te chamou nessa noite, minha filha. Foi para que você entendesse que há um grande propósito na terra. Eu te provo. Mateus, no seu capítulo, capítulo número 8. Vão pegar a mulher em pecado, em fornicação, vão colocar ela no meio da Galileia. Vai se juntar os soldados com um montão de pedra nas suas mãos para poder apedrejar. Por quê? Porque era a lei de Moisés. Era pega em pecado, apedreja. Era a lei de Moisés aqui. Os soldados estão cercando aquela mulher que caiu em pecado para poder apedrejar aquela mulher. Vai chegar Jesus no meio da multidão e vai olhar assim, ó. Cada um está com a pedra na mão, certo? Certo. Agora, atire a primeira pedra quem não tiver em pecado na face da terra. Porque ela foi pega em pecado no secreto. Mas e vocês? Estão pegos no secreto no pecado? Ou ainda está em oculto o pecado na vida de vocês? Cada um dos soldados estava com a pedra na mão, soltou. Por quê? Porque todo mundo estava em pecado. Porém, o único pecado estabelecido e escrito naquela mulher foi aquela mulher que estava jogada no meio da multidão. O que é isso? Deus, ele pune a gente pelo nosso pecado, pela nossa consequência daquilo que a gente faz. Porém, Deus entra com a tua infinita misericórdia, vai pegar aquela mulher, vai dizer: ó, está em pecado, mas se levanta e continue na caminhada. Por que isso? Porque não é um pecado que pode te parar na face da terra. Mateus, no capítulo número 1, vai falar sobre a genealogia de Jesus. A divisão da genealogia de Jesus vai de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi ao exílio Babilônia, mais 14 gerações. De Babilônia até a crucificação de Cristo, mais 14 gerações. 42 gerações no total. Os antiólogos vão dizer, antioólogos, não teólogos, eles vão dizer que a geração remanescente estava parada em Jesus Cristo, ou seja, se estabilizou na cruz do Calvário. Então todas aquelas pessoas de Abraão até Cristo, eles foram a única geração remanescente. Porém, quando Jesus Cristo foi furado na cruz do Calvário, nasceu a igreja, o corpo de Cristo. Para quê? Não, a remanescente não foi de Abraão até Cristo Jesus. A remanescente, ela continuou para nós aos dias atuais. E deixa eu te lembrar uma coisa: você faz parte da geração remanescente de Jesus.
não foi criado por um acaso, não foi criado para ser mais um na face da terra, não foi criado para ser mais um esquentador